Olá! Dando sequência na nossa série de aulas sobre o método de diferenças finitas, então nas aulas passadas nós vimos o conceito geral de discretização, a parte básica do método de diferenças finitas e a aplicação dele para equações diferenciais ordinárias, no formato de problemas de valor de contorno. Então a partir de agora a gente vai começar a aplicar o método para a resolução de equações diferenciais parciais, que essa é a principal utilidade desse método em particular. Equações diferenciais parciais, elas formam um universo muito amplo de equações que possuem características muito diferentes entre si. Então a forma como eu vou aplicar o método, ela depende muito de como é a minha equação, como é a minha EDP. Então quando a gente trabalha com equações diferenciais, o nosso objetivo é modelar, verificar como uma quantidade física de interesse, uma variável dependente, por exemplo, uma temperatura, concentração, corrente elétrica, número de indivíduos numa população, alguma quantidade mensurável, ela está mudando em função de uma variável, uma ou mais variáveis independentes, por exemplo, o tempo, uma direção espacial ou alguma coisa assim. E uma maneira da gente conseguir agrupar as equações diferenciais parciais que vão possuir formas similares de solução é verificar como essa mudança da minha variável dependente está relacionada com o meu domínio de solução, com a minha variável independente. Ou, em outras palavras, como essa informação de mudança na minha variável dependente, ela é transportada ao longo do meu domínio de solução, ao longo das minhas variáveis independentes. E isso permite, então, já entrando aqui no primeiro objetivo da aula, classificar as EDPs de segunda ordem, que são as mais importantes aqui que a gente vai focar agora, em três grandes grupos, que são as elípticas, as parabólicas e as hiperbólicas. Então, nesse vídeo, a gente vai ver como classificar elas nesses três grupos. Vamos ver como isso está associado com o comportamento físico de cada problema, de cada equação. Essa classificação ela é uma classificação em essência matemática, mas ela está muito relacionada com o comportamento físico dos processos que são modelados por essas equações. E depois vamos determinar estratégias gerais de solução para cada para cada tipo de equação diferencial aqui dentro desses três grupos. Então aqui nós temos uma equação diferencial parcial de segunda ordem linear genérica, aqui com duas variáveis independentes x e y, e os coeficientes associados a cada um dos termos. Então lembrando aqui como tem duas variáveis independentes, eu tenho esses termos aqui que envolvem a derivada segunda de cada uma das variáveis, a derivada primeira delas, a derivada cruzada aqui, e os termos que não envolvem as derivadas. Como a gente vai classificar então as equações, aqui primeiro uma definição formal dessa classificação, ela vai estar associada com essa equação aqui, que ela tem o formato de uma equação do tipo Bhaskara, que a gente vai chamar de equação característica associada à minha EDP. Vejam que ela leva em conta só os termos que estão associados às derivadas segundas, ela não considera os demais termos. E, de acordo com as raízes dessa equação característica, lembrando que aqui eu posso ter três cenários, raízes reais e distintas, repetidas ou imaginárias, complexas, eu vou classificar a minha equação em uma daquelas três categorias. Então, como eu falei, é feito aqui com base nas raízes da equação característica. Bom, e aqui eu tenho então a classificação geral delas de acordo com o tipo de raiz. Então, lembrando que se o meu delta aqui nesse termo que está dentro da raiz quadrada lá for menor que zero, eu vou ter raízes complexas. Logo, eu vou ter uma equação elíptica associada a isso. Se ele for igual a zero, eu vou ter raízes repetidas. Isso equivale a uma equação parabólica. E maior que zero, raízes distintas, uma equação hiperbólica. Esses nomes eles vêm por uma analogia com a equação geral de seções cônicas. É uma equação que descreve a intersecção num cone com planos e, de acordo com as raízes daquela equação associada às curvas das seções cônicas, eu iria ter como resultado uma elipse e uma parábola
ou uma hipérbole. Tá? Então aqui, como uma analogia àquela classificação das cônicas, né, a gente utiliza esses nomes aqui para as equações diferenciais parciais. Ow! Watch it, Coney! Oops. E aqui apareceu um outro conceito, né, que é o conceito de caminho característico da minha equação diferencial. Né? E vejam aqui, né, que já associado à elíptica eu tenho 0 caminhos, a parabólica 1 caminho e a hiperbólica 2 caminhos. Tá? O que é esse caminho característico da minha equação diferencial? A definição dele está associado com uma direção específica no domínio de solução aonde a informação é transportada. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos pegar, por exemplo, o exemplo que a gente fez na última aula, onde eu estava avaliando como a temperatura variava ao longo do raio de um material sólido, né, de um material cilíndrico sólido. Tá? Então, se eu mudasse a temperatura na parte externa do meu sólido, né, isso ia afetar a temperatura dentro dele também. Né? E se de alguma maneira eu aumentasse a temperatura no centro do sólido, isso ia afetar também a temperatura ao longo de todo o raio. Então eu vejo que nesse caso, né, por exemplo, nessa direção radial, a temperatura ela pode ir tanto do menor valor do raio para o maior, quanto de um lado quanto do outro. Tá? Então a mudança na minha variável dependente, na minha temperatura, ela vai ser influenciada por mudanças que ocorrem em qualquer direção no meu domínio de solução. Ou seja, essa informação, né, essa mudança na minha variável, ela se propaga tanto para valores maiores do raio, aonde eu fiz minha mudança, quanto para valores menores. Então não existe uma direção específica aonde a informação viaja com prioridade. Agora, se eu pensar, por exemplo, numa variável que muda ao longo do tempo, né, eu já comentei isso em algum outro vídeo, se eu fizer, por exemplo, uma mudança no tempo igual a 5 segundos, isso não vai afetar o que aconteceu até aquele ponto. Então, ela só vai passar a afetar a partir do tempo 5 segundos. Então, nesse caso, a minha informação, a minha mudança na minha variável, ela só vai ser sentida numa direção, na direção do tempo maior do que aquele onde eu fiz minha mudança. Então, existe uma direção preferencial aonde a minha informação está viajando, enquanto que na outra direção ela não se propaga. O tempo, claro, é o exemplo físico mais óbvio da gente observar isso, mas isso acontece também com outras variáveis independentes. E quando acontece esse comportamento de eu ter uma direção particular onde a informação viaja, a gente chama isso de um caminho característico da minha solução. E no caso aqui de equações de EDPs onde o meu domínio de solução vai ter pelo menos duas variáveis independentes, então eu posso ter nenhum caminho característico ou um ou dois. Tá? Então eu posso ter essa categorização aqui. E essa noção de caminho característico, de uma direção específica onde a informação viaja, ela vai levar a uma definição de dois conceitos muito importantes aqui para a resolução de equações diferenciais parciais. Tá? Então, imagina aqui, por exemplo, que eu tenho um ponto P, vou chamar um ponto genérico aqui, que esteja presente dentro do meu domínio de solução. Um ponto que está posicionado em qualquer lugar do meu domínio de solução. Para cada um desses pontos, eu posso associar duas regiões. Tá? A primeira região é o que a gente chama do domínio de dependência desse meu ponto P. O que é o domínio de dependência? É a região do domínio de solução que afeta o ponto P. Né? Ou seja, se eu fizer alguma mudança no domínio de dependência desse ponto, essa mudança vai afetar aquele ponto que eu estou avaliando. Tá? Ou seja, em outras palavras, para mim conseguir saber a solução no meu ponto P, eu preciso saber tudo o que está acontecendo no domínio de dependência dele. Tá? Se tiver alguma coisa que no domínio de dependência que eu não sei o quanto vale, eu não consigo determinar a solução nesse ponto P. E, em contrapartida, tenho também o domínio de influência do ponto P, que é o quê? É a região do domínio de solução também, que vai ser influenciada por aquilo que acontece no meu ponto P. Tá? Então é um complemento aqui do domínio de dependência. Então o domínio de dependência é o que afeta o meu ponto, e o domínio de influência é o que é afetado pelo que acontece no meu ponto P. Aqui eu tenho então uma representação esquemática, tá, do domínio de dependência e de influência para um ponto P genérico aqui,
considerando os 3 tipos de equações diferenciais. Tá? Então, primeiro aqui, começando pelas elípticas, tá? Veja aqui que o domínio de dependência seriam as linhas horizontais, né? E dependência nas linhas horizontais e influência as linhas verticais. Então, no caso de uma elíptica, tanto o domínio de influência quanto o de dependência, eles equivalem a todo o meu domínio de solução. Tá? Então, toda a região, todo o plano XY, aqui onde eu estou avaliando a minha solução, ela vai ser igual aos 2 domínios. Tá? O que isso representa fisicamente? Quer dizer que qualquer mudança que eu faça em qualquer ponto do meu domínio de solução, ela vai afetar todo o resto do meu domínio de solução, assim como qualquer mudança que eu faça em qualquer ponto do meu domínio de solução vai afetar o meu ponto P também. E do ponto de vista numérico, o que isso implica para mim? Implica que para mim saber a solução em qualquer ponto do meu domínio, eu preciso conhecer a solução em todos os outros pontos vizinhos dele. Ou seja, esse tipo de problema ele sempre vai ter que ser resolvido de uma vez só. Preciso determinar toda a solução dele em uma única etapa, que normalmente vai ser necessária a utilização de métodos iterativos. No caso das parabólicas, agora aqui, que seria essa do meio aqui, vejo que o meu domínio de solução ele é dividido em 2. Aqui embaixo eu tenho o meu domínio de dependência do ponto, tá, nas linhas horizontais, e aqui em cima o domínio de influência. Então, na direção Y, aqui se eu pegar, né, por exemplo, tudo que estiver abaixo desse ponto aqui, ela vai afetar o que acontece no ponto P. E tudo que está acima desse ponto, dessa linha aqui, vai ser afetado por aquilo que acontece no ponto P. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei antes do tempo, né, essa variável y aqui ela poderia muito bem representar uma variável temporal. Né? Então, tudo que está aqui antes, um tempo menor, vai influenciar o ponto P, e tudo que está acima vai ser influenciado pelo ponto P. Mas veja, né, que se eu fizer agora uma mudança aqui em cima do meu sistema para um valor grande de y, essa mudança não vai influenciar o meu ponto P. Tá? Ela só vai ser sentida para valores maiores. E as hiperbólicas, elas têm um comportamento em essência parecido com as parabólicas, só que ela tem uma característica onde a informação ela se propaga com uma certa velocidade. Então eu posso ter uma região do meu domínio de solução que ela não vai influenciar e nem ser influenciada pelo ponto P. Tá? Ela vai estar fora do meu domínio de influência e o meu domínio de solução. Tá? Isso, como eu falei, normalmente está associado com o fato de, por exemplo, eu fazer uma mudança em uma região do meu domínio, mas levar um certo tempo até essa mudança ser sentida em outra região. Tem uma velocidade de propagação. Tá? Equações hiperbólicas elas estão muito associadas com ondas, como a gente vai ver também mais para frente. Bom, falando um pouco mais em específico em cada uma dessas categorias, vou pegar aqui, por exemplo, começando pelas elípticas, pegar o exemplo mais clássico de equação elíptica, que é a equação de Laplace, tá? Que aqui eu tenho a derivada segunda de uma variável aqui em relação a x, mais a derivada da segunda dela em relação a outra variável, igual a zero aqui, né? O laplaciano dessa minha variável aqui, né? Lembrando desse operador vetorial, né? Que é o divergente do gradiente. Tá, então, isso aqui, basicamente, nessa equação, estou dizendo aqui em coordenadas cartesianas 2D, né, que o laplaciano da minha variável é zero. Tá? Isso é muito utilizado aqui para descrever essas potenciais, né, que essa minha variável aqui ser alguma espécie de potencial. E essa equação, ela costuma estar associada com problemas que descrevem variações bidimensionais, então no meio 2D. Então, esse x e y aqui seriam, por exemplo, direções espaciais em estado estacionário. Então, eu estou avaliando aqui problemas que eles já estão em equilíbrio, eles não estão mais variando ao longo do tempo. Tá? Então, são problemas estáticos aqui, né? Não mudam ao longo do tempo e não dinâmicos. E como eu falei, né, esse tipo de problema eu preciso, como o meu domínio de dependência é igual ao próprio domínio de solução, eu preciso resolver todo o meu domínio de solução de uma vez só. Então eu tenho que calcular todos os pontos simultaneamente. Então, por exemplos de aplicação desse tipo de equação, né, se eu quero pegar um exemplo bem simples, de determinar como a temperatura varia num objeto bidimensional, numa placa plana, por exemplo, em função das condições de contorno que eu estou impondo nesse meu sistema e das propriedades físicas da
do meu material, tá? Então, se eu mudar alguma das minhas condições de contorno, por exemplo, essa mudança vai afetar todo o meu domínio de solução, tá? Então, eu tenho que avaliar todo ele de uma vez só para ter a solução do meu problema. As parabólicas, tá? A equação mais clássica aqui é essa equação que a gente chama de equação do calor, tá? Então, seria aqui uma equação, até coloquei aqui um T aqui de temperatura, mas ela não está necessariamente associada só a variações de temperatura, tá? Como ela foi inicialmente estudada por Fourier e outros com o objetivo de descrever como varia a temperatura num objeto sólido ao longo do tempo e de uma direção espacial, ela acabou sendo nomeada de equação do calor, mas essa variável aqui ela pode ser uma concentração, várias outras quantidades físicas de interesse que a equação continua a mesma. E ela está então associada a problemas unidimensionais, tá? Então tem o x aqui, seria uma direção espacial, em regime transiente, está variando ao longo de uma direção espacial e ao longo do tempo. Então os exemplos, como eu falei, né? Imagina que eu quero avaliar, por exemplo, como a temperatura varia ao longo de uma parede, por exemplo, agora não ao longo da lateral, mas ao longo da espessura de uma parede com base nas temperaturas impostas nas extremidades dela, né? Nos dois lados dela, e ao longo do tempo, tá? Uma aplicação muito simples desse tipo de processo é no cozimento de alguma coisa ou durante uma secagem no forno, por exemplo, eu tenho que garantir que a temperatura no centro do meu objeto atinja um valor mínimo. Então, com essa equação eu consigo descrever como essa temperatura varia ao longo do comprimento do meu objeto e do tempo. Logo, eu sei quanto tempo eu tenho que deixar ele naquelas condições para que a temperatura chegue nesse valor mínimo. E a gente viu, né, que as parabólicas elas têm um caminho característico, né? Por exemplo, aqui nesse caso vai ser associado ao tempo, tá? E qual é o que isso implica para mim do ponto de vista numérico? Que para mim saber a solução num tempo t, eu não preciso conhecer ela num t mais ΔT. Então isso permite que eu utilize aqui métodos de marcha, onde eu parto de uma condição inicial conhecida, calculo o próximo nível de tempo, depois calculo o próximo nível de tempo e vou aos poucos avançando ao longo do tempo. Então eu posso resolver esse meu problema em partes e isso facilita bastante a resolução das equações. É como se eu resolvesse um PVC para cada passo de tempo. E por último, então, nós temos aqui as hiperbólicas, tá? O exemplo clássico de equação hiperbólica que é a equação da onda. Então eu tenho um derivado segundo aqui em relação ao tempo, uma velocidade aqui associada à propagação da onda, e a derivada segunda em relação ao espaço. As hiperbólicas, então, elas vão ter dois caminhos característicos, né? Tanto o t quanto o x aqui, eles se comportam como uma direção característica, onde a informação ela vai se propagar em uma direção só, né? Uma onda, por exemplo, né, ela viaja ao longo de uma direção espacial, né, e ao longo do tempo, tá? Então, um exemplo de sistema que é descrito, um exemplo bem clássico de sistema que é descrito por essa equação, se eu quero avaliar, por exemplo, como uma onda 1D. Então, imagina que eu tenha uma corda de um instrumento musical, por exemplo, e eu aplico uma variação numa das extremidades, né? Isso vai gerar uma onda, e esse φ aqui então representaria um deslocamento em relação a uma posição de equilíbrio do meu sistema, dele está parado. Quando ele começa a se mover, esse meu deslocamento, né, essa minha variável φ, se eu pegar num ponto qualquer do meu sistema, ela vai depender da direção do comprimento, né, do ponto do comprimento que eu estou avaliando e do tempo onde eu estou avaliando. Pegar, por exemplo, um violão, eu não consigo, olhando assim, é difícil da gente observar, né, essa onda se propagando ao longo da direção por conta da velocidade dela ser relativamente alta. Mas se, por exemplo, filmar isso, né, usando uma câmera com o tempo de exposição correto, né, deixando ele captar um pouco mais, a gente consegue ver bem essa propagação da onda ao longo do tempo e do espaço. Então, nesse caso, quando eu faço uma mudança numa das extremidades, né, por exemplo, dedilhando uma corda, ela vai se propagar com uma velocidade específica
ao longo da minha corda. Então, quando eu faço uma mudança numa extremidade, ela não é automaticamente sentida na outra extremidade. Leva um tempo para que essa mudança se propague ao longo do sistema, né, por conta da velocidade da onda. Então eu tenho um caminho característico associado às duas direções. Então, normalmente, como eu falei, isso está associado com problemas 1D dinâmico também, né? Só que com a diferença das parabólicas aqui é que a informação ela viaja no espaço com uma velocidade finita. E a minha solução aqui também ela permite ir avançando ao longo do tempo e do espaço com passos, né, com métodos de marcha. Eu não preciso resolver tudo de uma vez só. Um outro exemplo aqui de sistema que tem esse comportamento, né, bem clássicos na engenharia química são os reatores tubulares, né? Então imagina que eu tenho, por exemplo, um tubo, né, um reator cilíndrico, onde eu entro com uma certa concentração do reagente na entrada e conforme ele escoa ao longo desse meu reator, ele vai tendo reação. Então, se eu fizer uma mudança, por exemplo, de concentração na entrada do meu reator, vai levar um tempo para essa mudança ser sentida na saída, né? Porque o fluido não está se deslocando com uma velocidade infinita. Então, ele leva um tempo, de acordo com a velocidade do fluido, para que essa informação se propague ao longo da minha direção de solução. Então, está associado tanto com o tempo quanto com a velocidade do meu escoamento. Então, dentro desses três grandes grupos aqui de equações elípticas, parabólicas e hiperbólicas, a forma de solução vai ser muito parecida. Então, a gente pode estudar esses três grupos separadamente e, com base nisso, né, a gente tem uma ferramenta de solução para diversas equações diferenciais aqui de interesse prático na engenharia. Então, no próximo vídeo, vamos começar a aplicar o método para a resolução de equações diferenciais elípticas e ver como a gente pode resolver então esses problemas associados com sistemas em equilíbrio. Então, até lá!